Essa é a primeira exposição que o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Fluidos Complexos e o NAP de Fluidos Complexos da Universidade de São Paulo está organizando para uma difusão das pesquisas que são realizadas nessas instituições com uma conotação bastante popular, do ponto de vista de que muitas das coisas que são realizadas na Universidade de São Paulo têm uma vinculação ou uma ligação muito direta com a vida das pessoas, com a melhora da qualidade de vida. Então, essa exposição que fala sobre as proteínas, a essência da vida, traz algumas pesquisas que foram realizadas por nós, pelo Instituto de Física, pela Faculdade de Saúde Pública, Instituto de Química e outras unidades da Universidade de São Paulo. Então, aqui, para começar, tem a Carmen Miranda, que propõe para o visitante dessa exposição um desafio. Ele tem que, no final da exposição, nos contar como é que essa visão da Carmen Miranda se relaciona com uma qualidade de vida, com uma ingestão melhor de alimentos e, durante todo esse trajeto, o visitante, que é aqui do metrô de São Paulo, da Estação República, vai poder ter contato com uma série de informações que são colocadas de uma forma bastante popular, bastante acessível, sem aquela característica muito científica, no mau sentido, mas científica no bom sentido, em que as pessoas possam entender o que é feito na universidade e como isso pode se repercutir na sua qualidade de vida. Bem, a realização da nossa exposição sobre proteínas e saúde, ela tem como objetivo trazer alguns conhecimentos da universidade para a população. E desse modo a gente poder mostrar o que a Universidade de São Paulo está realizando e que pode beneficiar a qualidade de vida da nossa população. Nós utilizamos a ideia de um colar de contas para tentar traduzir um conceito extremamente complexo que se refere à organização dos aminoácidos de maneira mais simples até a formação de estruturas mais complexas e que vão formar todas as proteínas que estão no nosso corpo. Essas estruturas foram simbolizadas como se fossem contas de um colar e dessa maneira a gente tenta passar para a população que cada elemento que forma esse colar, ele pode ser produzido pelo nosso próprio corpo, mas ele também tem como fonte primordial a nossa alimentação. A associação dessas
contas, que seriam, na verdade, aminoácidos. Ela vai passar por um processo de digestão, de reestruturação pós-absorção e que vai permitir a formação das mais diversas proteínas presentes no nosso corpo. Proteínas como aquelas que nós temos nas nossas unhas, nos nossos cabelos, na nossa pele, proteínas que fazem parte do transporte de outros nutrientes também ao longo de todo o nosso corpo. E proteínas essas que ajudam a proteger também o nosso corpo contra uma série de doenças. Nesta mesa, por exemplo, nós podemos observar, de maneira também simbólica, a organização de alguns elementos químicos que vão dar origem aos aminoácidos e, posteriormente, a pequenos peptídeos. Se nós vamos pensar nessas estruturas a partir da nossa alimentação, nós poderíamos passar para este outro lado aqui da mesa e ver estruturas mais complexas, como seriam proteínas presentes, por exemplo, na carne, proteínas presentes no frango, em várias leguminosas, como o feijão do nosso dia a dia, e que são modificadas, fragmentadas, quebradas ao longo do processo de digestão. O produto resultante seriam, esse caldo, essa mistura heterogênea de substâncias de aminoácidos e que poderiam, por uma questão de tamanho, serem absorvidas a partir do nosso trato digestivo e chegar à nossa circulação. A partir desse emaranhado de pequenos aminoácidos, nós, endogenamente, ou seja, dentro do nosso corpo, voltamos a reestruturar esses aminoácidos, formando partículas complexas. E desse modo, nós mantemos um equilíbrio entre o que comemos, o que produzimos, o que utilizamos e o que excretamos do ponto de vista de proteínas. Nesta etapa da exposição, nós tentamos mostrar para o público visitante alguns elementos presentes na nossa dieta e que serão importantes não só para a saúde como um todo, mas principalmente para fornecer alguns aminoácidos cujo nosso corpo não tem a capacidade de sintetizar. De maneira didática, nós podemos dizer que nós temos 20 a 22 aminoácidos identificados e desses, alguns não são capazes de serem produzidos pelo nosso corpo. E por isso é necessário que nós tenhamos o quê? Uma alimentação bastante variada, tanto em quantidade quanto em qualidade, para que nós possamos ter, ao longo de um dia, vários alimentos que possam fornecer todos os aminoácidos necessários para a síntese proteica. E principalmente aqueles que o nosso corpo não tem a capacidade de sintetizar. Apesar de nosso tema principal ser proteína e saúde, é importante também passar informação para o público no contexto de que a alimentação ela fornece não só proteínas, mas uma quantidade rica de outros nutrientes. Nutrientes energéticos como os lipídios e carboidratos, além das proteínas, e uma série de micronutrientes como vitaminas e minerais. É o conjunto, de todos esses elementos e outras substâncias bioativas que vão garantir o equilíbrio de uma série de funções metabólicas. De maneira também didática, nós podemos observar a pirâmide, proposta para a população brasileira. Nessa pirâmide, nós encontramos distribuídos em diversos níveis, alguns alimentos. E a distribuição desses alimentos, ela segue uma certa proporção, idealizada para compor um prato nosso de cada dia. Por exemplo, na base, nós deveríamos ter principalmente carboidratos. E hoje, numa visão mais atual dessa pirâmide, carboidratos mais complexos. Em outros estratos dessa pirâmide, nós teríamos quantidades menores de frutas, de vegetais, de algumas leguminosas que são fontes ricas de proteínas. Observe também que nós encontramos aqui fontes como, por exemplo, o ovo. O ovo, que é uma excelente fonte de proteína, a carne também, alguns embutidos. Aqui nós temos também alguns pescados, exemplificando que proteína também vem dessas fontes. Deste lado, nós encontramos o queijo e o leite como sendo também fontes importantes de proteínas e alguns aminoácidos essenciais. Formando essa pirâmide, nós encontramos que alimentos que devem ser consumidos, mas de maneira, digamos,
minoritária estão na parte menor, ou seja, devem ocupar a menor fração da nossa dieta, como por exemplo, os doces, né, e os produtos de panificação. Esse conjunto é que garante uma boa alimentação e que permite que aquelas proteínas que nós estamos consumindo possam ser digeridas, absorvidas e exercer as funções biológicas que tanto nós desejamos. Então é importante saber que não deve ter uma dieta saudável somente proteínas ou determinado outro grupo de alimentos. É este equilíbrio, essa variedade que garante sim a saúde e a prevenção da nossa população. Nessa exposição, nós utilizamos também de maneira simbólica a presença da Carmen Miranda aqui com todas as suas cores e com todos os seus colares, né, mostrando a analogia que nós tentamos dar para a questão proteica dentro da temática da nossa exposição. Essa temática remete novamente à ideia das contas que formam esse colar. Contas essas que seriam aqueles aminoácidos que nós já apresentamos para vocês. E aqui as cores, a variedade, o chapéu rico em frutas e alguns vegetais mostram o quê? Mostra que nós não precisamos e que nós não devemos ter na nossa dieta exclusivamente as contas. É necessário esse equilíbrio de cores, esse equilíbrio na variedade da nossa dieta. E é isso que vai permitir também que esses aminoácidos, ou seja, essas contas, possam ser efetivamente utilizadas pelo nosso corpo. E desse modo, nós queremos passar para o público visitante da nossa exposição a noção clara e precisa de uma dieta rica, variada e que deve conter não só um grupo de alimentos, no caso proteínas, mas também um conjunto de cores, de equilíbrio e que remete sim à ideia artística retratada por Carmen Miranda. Essa primeira exposição que foi realizada aqui pelo INCT de Fluidos Complexos, o NAP, teve contribuição fundamental da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP. E aqui estão as pessoas envolvidas, cada um deles com a sua colaboração importante. Então esperamos que nos próximos anos nós consigamos fazer novas exposições como essa, variando obviamente o conteúdo e o tema dela.